A paz do Senhor, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do EBD em Foco. Nesse vídeo eu vou fazer o resumo da plenária número 2. Como você já sabe, estou resumindo aqui as palestras que estão acontecendo na 31ª Conferência da Escola Dominical da CPAD, promovido pela CPAD na cidade de Belém do Pará. E nesse vídeo eu vou fazer o resumo da plenária número 2. E eu já fiz da plenária 1, essa plenária 2 traz como título Ensino como fonte de avivamento. Eu peço desculpas se o áudio estiver ruim, porque está tendo gente cantando ali atrás, está tendo reunião, o pessoal passando aqui, às vezes o áudio não fica muito bom, tem alguma interferência. Mas a gente está aqui gravando esse conteúdo para que você, que é professor de EBD, que não está participando da conferência, possa também acompanhar através desses vídeos, e também você que quer entender um pouco mais sobre o verdadeiro avivamento. Eu vou falar aqui nesse vídeo, porque muita gente confunde o que é avivamento. Para algumas pessoas, avivamento é barulho, um culto avivado é um culto barulhento, um culto que teve muita gente falando em línguas, teve profecia, aí esse é um culto avivado, teve um avivamento ali, eu fui na igreja, teve um avivamento. Então as pessoas ligam muito avivamento a essa questão pentecostal, das línguas estranhas, das profecias, do barulho na igreja. Isso é avivamento? Faz parte do avivamento, mas isso não necessariamente é o avivamento. Avivamento é algo muito mais amplo, algo muito mais completo. Então aqui nós vamos falar dessa questão do ensino como fonte de avivamento. Aqui a passagem de Abacuque 3, 1 e 2, a passagem principal diz o seguinte: oração do profeta Abacuque sobre Sigionote, ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, o Senhor, a tua obra no meio dos anos, faze-na conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então aqui a gente vê uma passagem que é muito lida sobre avivamento. Aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Então isso vale para nós também. A gente sabe que na história houve vários avivamentos. Depois da Reforma Protestante, houve vários movimentos de avivamento. E o palestrante que ministrou aqui no Congresso, ele vai citar alguns avivamentos, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, enfim, fugiu da mente aqui outros, Ele falou Charles Finney, mas eu não gosto muito do Finney, Eu não queria citar o Finney, mas teve o Dwight Lyman Moody, teve, dentre outros, avivalistas da história. Mas, voltando para o assunto em si, quais são as fontes do avivamento e o que significa de fato avivamento? Qual é a definição de avivamento? O avivamento pode ser definido como o retorno ao princípio que caracterizava a igreja primitiva. É o retorno à Bíblia como a nossa única regra de fé e prática. Então, a definição de avivamento aqui é um pouco extensa, eu disse só o começo, fala da igreja primitiva, como que aquela igreja vivia, amor ao próximo, união, ajudando os pobres, os necessitados, de fato voltado ali para os ensinos de Jesus e voltado realmente para o que a Bíblia ensina. Então é um retorno à palavra de Deus. Então avivamento tem a ver com ensino. Qual é o principal objetivo do avivamento? O principal objetivo do avivamento é manter a igreja como agência por excelência do reino de Deus. É preservar as características do movimento. Então a questão do avivamento não é individual. Tem gente que pensa que avivamento é algo individual, é para uma pessoa. Tudo bem, a gente pode falar, fulano que tal é avivado. Mas avivamento, quando se fala de avivamento na obra de Deus, a gente está falando de avivamento como um todo, a igreja de Cristo, é um movimento da igreja. Então, avivamento tem a ver com quando a igreja se posiciona de fato como igreja. E quais são as características desse avivamento? Como que isso acontece? Primeiro, um retorno à palavra de Deus. O avivamento verdadeiro é um avivamento fundamentado nas Escrituras. Então aqui a gente vê, por exemplo, é citado aqui na apostila que a gente recebeu, quando o livro de Deus foi achado, o livro da lei foi achado na casa de Deus, teve um grande avivamento naquela época, ali segundo Reis 22, vai citar essa passagem. Então o ensino da palavra de Deus é fundamental para que haja um verdadeiro avivamento, um retorno à palavra. Uma outra característica, uma fonte de avivamento, de um verdadeiro avivamento, é a oração. É leitura da palavra juntamente com oração. Então o que é uma oração? A oração é uma conversa com Deus. A oração é quando o ser humano reconhece que ele não é nada e que Deus é tudo, e que Deus pode tomar conta da sua vida e fazer tudo o que ele precisa. Então a oração também ela é uma fonte de avivamento. A terceira fonte de avivamento é a volta incondicional à doutrina da santificação. O que é santificação? Separação do mal e do pecado e dedicação ao serviço do reino de Deus. É a forma pela qual o Filho de Deus aperfeiçoa-se à semelhança do Pai Celeste.
nós sabemos que o cristão verdadeiro ele tem que se assemelhar a Jesus Cristo. Ele tem que praticar as obras de Cristo para que ele seja semelhante a Cristo. O apóstolo Paulo fala, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então o objetivo é santificar a vida, é afastar-se do pecado, afastar-se do mal, afastar-se de tudo que desagrada a Deus, né? E isso é viver separado para Deus, isso é ser santificado. Então a fonte, né, uma fonte do verdadeiro avivamento é uma vida de santificação. Isso foi observado nos avivamentos, né, no decorrer da história, né? Eu até esqueci de citar aqui John Wesley, né? John Wesley foi um dos também que passou por um período aí que foi protagonista, assim, usado por Deus num grande avivamento na Inglaterra, e John Wesley falava muito de santidade, de santificação. Então isso é muito importante, essa questão da santidade, né? A quarta fonte de avivamento é a volta às verdades pentecostais. A gente sabe que buscar o poder do Espírito Santo é fundamental para o crente. Então o avivamento ele vem com isso, acompanhado leitura da palavra, né, oração, santidade e busca dos dons espirituais. A gente tem que crer que os dons espirituais são para a atualidade. E a quinta fonte do avivamento volta ao amor à segunda vinda de Cristo. Nós temos que entender que Jesus vai voltar. Então voltar a pregar, falar dessa urgência de estar na presença de Deus, porque Jesus está voltando, faz parte do avivamento. Movimento, né, de avivamento que não fala da volta de Jesus não é um movimento sério, porque está preocupado somente com as coisas terrenas. Então a gente tem que ver que a volta de Jesus faz parte, né, uma característica, fonte de um verdadeiro avivamento. Então, recapitulando aí, palavra de Deus, oração, santidade, verdades pentecostais e segunda vinda de Cristo. São as 5 fontes de avivamento que foram abordadas nessa plenária, que isso aqui seja um conteúdo útil para você, que é professor da EBD. Né? Busque trazer avivamento para a sua classe, para a sua igreja. Você pode ser usado por Deus para causar um grande avivamento na sua cidade, na região que você mora, através, né, dessas características, dessas fontes, buscando essas fontes aqui. É isso. Eu encerro aqui esse vídeo, né, dessa segunda plenária, e até os próximos vídeos que você possa compartilhar com seus amigos. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva e participe deixando seu comentário. A paz do Senhor, até o próximo.